Existe uma coisa muito importante chamada autoconsciência, que quando você quer aprender um idioma é basicamente aprender a se ouvir. Então, se você consegue se ouvir, você consegue aprender inglês muito mais fácil, muito mais rápido que certas pessoas, porque qual que é o macete do inglês? Não é inteligência, é presença, é repetição, intenção. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas começam a aprender o idioma achando que elas vão ouvir o professor falar com elas uma vez e elas vão conseguir já responder. Mas não é assim que funciona. Aprender a se comunicar, isso em qualquer idioma, até em português, tá? Você tem que pensar para falar, a primeira coisa, tem que organizar o seu pensamento e conseguir falar de uma forma clara e direta, principalmente quando você está numa situação de trabalho que você não pode ficar perdendo muito tempo, enfim. E como é que eu faço para aprender inglês melhor e não para falar mais inglês? Porque muita gente acha que, nossa, quanto mais horas eu estudar inglês, mais rápido eu vou ficar fluente. Mas não é assim. Se você estudar muitas horas sem a intenção de melhorar, sem a intenção de falar melhor, sem a autoconsciência de perceber se você realmente está conseguindo fazer o que o livro te mandou fazer, sua professora te mandou fazer. Então o que acontece? Você precisa aprender a se ouvir. E quando você aprende a se ouvir, a sua pronúncia melhora, a sua gramática melhora, a sua comunicação fica mais clara até em português. Por quê? Porque a gente acha que ser fluente, falar bem, principalmente quando você está aprendendo idioma, é você falar sem pensar. Só que quanto menos você pensa para falar, pior às vezes sai sua frase. Então, por exemplo, se eu fosse gravar esse vídeo aqui para você sem pensar no que eu ia fazer, ou se eu não estivesse me ouvindo enquanto eu falo com você, ia ficar muito ruim. Se um cantor fosse cantar sem ficar se ouvindo, sem prestar atenção na afinação dele, ia ficar horrível. Se um ator vai repetir o texto sem prestar atenção no que ele está falando, se está certo de acordo com aquilo que ele sabe, vai sair tudo errado. Então é isso que você precisa estar presente, estar consciente do seu inglês para você conseguir falar bem. Então, se você já faz aula, se você já fez algum curso, se você já estudou 1000 vezes o Present Perfect, e não tem a ver com, não consegui entender a estrutura, porque realmente, tem muita gente que não consegue entender a estrutura porque não consegue fazer essa movimentação de pensar em inglês, mas não só pensar sem traduzir, mas você conseguir enxergar o mundo através de outro idioma. Então, esse é outro vídeo que dá para fazer sobre esse tipo de dificuldade, mas aqui é sobre você conseguir pegar tudo aquilo que seu professor te falou, todos os vídeos que você já viu, todos os exercícios que você já fez, todo o conhecimento que você tem, porque se você nunca tivesse passado por isso, dava para falar que você não tem conhecimento. Mas se seu professor sempre te corrige com isso, você fala, quando ele te corrige, você fala assim, caramba, né, teacher, eu realmente sei, nossa, que saco, por que eu não consigo? Porque você não está presente. Porque você não está consciente. Você não tem consciência da sua voz, você não tem consciência da sua pronúncia, você não tem consciência do seu uso de gramática. Então, você precisa aprender a estudar com intenção, falar com intenção. Então, você pode começar a se gravar, para você poder se ouvir. Se você ainda não consegue, assim, de uma vez, se ouvir falando sozinho, você pode começar a gravar, perceber e não fica tipo, nossa, meu Deus, minha pronúncia está horrível, o que as pessoas vão pensar? Nossa senhora, que coisa! Aí já é o excesso de autoconsciência e de autoobservação. Então você tem que achar um equilíbrio entre prestar atenção em você, estar presente, saber o que está acontecendo, o que você está falando, como você está falando, quais as regras gramaticais você está usando, para você esquecer. Tipo, se eu errar, aí não tem problema, ou você volta e se corrige, ou você pensa, na próxima vez, na próxima oportunidade que eu conversar sobre isso, eu vou acertar. Então, é isso que é falar inglês melhor. Toda vez que você for estudar, não é pensar, tipo, quanto tempo falta para eu ser fluente? É o que eu posso fazer hoje para ser fluente lá na frente. Então, é realmente todo um processo bem complicado, muito emocional,
muito mais do que cognitivo. Então, eu vou repetir, não tem a ver com o seu nível de inteligência. Não existe facilidade para idiomas. Não existe. Existe você estar presente, você aprender com intenção, você se ouvir a sua pronúncia, ouvir outra pessoa, porque se você consegue se ouvir, se você está 100% ali calmo, atento, está ouvindo o que você está falando, está prestando atenção na sua pronúncia, prestando atenção na articulação aqui, ó, da boca, como você usa a sua voz, o volume da sua voz. Então, tudo isso faz parte do seu inglês. Então, eu preciso que você comece a falar inglês melhor, não falar mais inglês. Porque não é a quantidade de horas que você estuda, é a qualidade que você dedica àquele tempo. Então, se você dedica muita qualidade, muita atenção em 15 minutos de estudo, vai valer mais a pena do que 1 hora fazendo exercício. Então, quanto mais intenso for o seu estudo, então quanto mais você se esforçar também, se eu não ficar dependendo toda hora de ChatGPT, dependendo toda hora de tradutor, eu começo a ficar mais consciente. Então, se eu leio uma história, fecho o livro e tento falar em voz alta, eu estou sendo consciente daquilo que eu estou aprendendo. Então, você precisa de consciência. Às vezes é só isso que falta para você aprender inglês. Ou para você abrir mão dos erros que você comete. Então, é isso que eu queria te dizer. É um vídeo bem curtinho, porque é uma coisa bem simples. Eu quero que você, a partir de hoje, pense. Você se ouve em inglês? Você consegue se ouvir? Ou você ainda depende do professor para te dizer o que você tem que fazer? E se você já está há muito tempo com o mesmo professor, ou já passou com um monte de professor, o que falta para você conseguir prestar atenção no inglês que sai da sua boca? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.